Acontece. Ô Danilo Galbato, antes de eu entrar no outro assunto aqui, tem uma pergunta para você. Aliás, ontem o pessoal gostou demais da prosa com a Ângela Dipp, falando sobre a peça que estreia na semana que vem, né? Da relação da Maria Tereza Goulart com o Denner, e que é ali extraído do livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, livro brilhante do Wagner William. Mas o Manuel queria fazer uma pergunta para você. Opa, por favor, diga lá, Manuel. O que tem amanhã do bom e do melhor? Olha, no Bom e do Melhor amanhã tem um grande cantor, compositor também, fez muito sucesso, faz ainda, que é o Silvio Brito. Opa! Silvio Brito relembrando os momentos marcantes da carreira, as composições, né? Na época aí do Qual é a Música, né? Do Silvio Santos. Há uma rivalidade aí entre o Silvio Brito e o Rony Von, que estavam disputando sempre o primeiro lugar ali do programa. Então, o Silvio Brito e um médico, né? O doutor Fábio Rossi, que é cirurgião vascular e vai trazer ali as explicações sobre doenças vasculares, trombose e varizes. Então, Silvio Brito no Do Bom e do Melhor. E à noite, viu, Manuel, tem, falando em teatro, à noite, às 10 da noite, do Odilon Wagner. Odilon Wagner que está em cartaz com uma peça sensacional, viu, Zaidan? Eu fui assistir essa semana. Aliás, No Antenados? No Antenados, Só para não estender muito aqui, mas essa semana eu tô só o pó, viu, Zaidan? Porque eu fui no teatro todos os dias. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e hoje à noite também tem uma peça, mas essa do Odilon Wagner é muito interessante, que chama A Última Sessão de Freud. É um recorte fictício de um encontro entre Freud e o C.S. Lewis. E é no último ano de vida do Freud, ambientado acho que em 60... ambientado em 39, se eu não me engano, em Londres, e é um encontro em meio à guerra, né? Então o Freud está lá ouvindo rádio e tem um relato de guerra, o bombardeio, e muito atual, porque hoje você liga o rádio, o que está passando? As notícias da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então tem ali, né, uma discussão também entre os dois sobre medos, sobre a vida. Então, muito legal, em cartaz no Itaú Cultural. O Itaú Cultural, como todas as atividades que eles realizam por lá, sessões gratuitas. E depois segue temporada, já estou sabendo que vai para o Teatro Vivo depois. Então, de manhã às 10 da manhã tem o Silvio Brito. E à noite, mais tarde, às 10 horas, o Odilon Wagner, viu, Zaidan? Muito bom, muito bom. Até parece que o Danilo acha ruim de ir no teatro, né? De forma alguma. Ele vai achando muito bom. Bom, nós já falamos aqui um pouco sobre a guerra, o noticiário da guerra, essa reunião no Conselho de Segurança da ONU, que, repito, deveria convidar a Victoria Nuland para que ela esclarecesse, no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, o que ela disse no Congresso dos Estados Unidos. Ouvimos também um trecho aí do Biden anunciando novas sanções contra a Rússia. Mas voltemos aqui a algumas questões internas. Este ano tem eleição. Saiu mais uma pesquisa, essa do IPESP, com uma diferença até relevante em relação àquela da Paraná Pesquisas. Mas essa do IPESP, o Lula tem 43, Bolsonaro 28, e Ciro e Moro estão empatados com 8% das intenções de voto. Dória aparece com 3%, né? E de resto, muito parecido ali. O pessoal lá de baixo, da rabeira. Alguns que nem candidatos serão, é claro. Alguns não serão candidatos, né? Alguns não serão, isso está claro. Isso é só balãozinho de ensaio. E também para valorizar a participação de partido nas negociações, nos arranjos, e negociar apoio para segundo turno, aquele papo todo. Mas essa pesquisa saiu agora, ela mostra uma diferença maior do Lula para o Bolsonaro do que aquela mostrada no levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. Mas enfim, haverá muitas ainda, e algumas bem diferentes das outras, mas já não haverá aquelas aberrações que havia no ano passado, com diferenças gigantescas, porque até o ano passado, inclusive, era possível divulgar a pesquisa sem necessidade de atender aquelas exigências formais, quase cartoriais, da Justiça Eleitoral.
E de janeiro para cá, como é ano de eleição, não. Então você tem de explicar perante a Justiça Eleitoral quando foi, onde foi, quantos foram, que perguntas foram feitas, como é que foram feitas as perguntas, qual o período, o registro da pesquisa, aquela conversa toda. E entre os que já saltaram fora, e convenhamos, não é nenhuma surpresa, impressionante foi darem a notícia como se houvesse alguma grande novidade, mas foi o Rodrigo Pacheco anunciando que não será candidato. Eu tenho certeza que ninguém, quando leu, ouviu essa declaração do Rodrigo Pacheco, tenho certeza que ninguém falou, mas que surpresa, né? Como assim? Parecia certo que o Rodrigo Pacheco seria candidato? Claro que não. Claro que não. Desde o ano passado estamos dizendo aqui, ele não será candidato. O Kassab fez esse movimento, né? Convenceu o Rodrigo Pacheco a trabalhar um período ali com essa ideia. Talvez até ele tenha, em certo momento, levado a sério. Por que não? Bolsonaro, Lula, esse papo de terceira via está só patinando, e eu, como presidente do Senado, posso aparecer aí como alternativa. E as pesquisas, claro, foram dilapidando, né, qualquer esperança do Rodrigo Pacheco num cenário como esse. E, sinceramente, não dava para levar a sério a ideia de que ele seria candidato para valer. Claro que não. Dizíamos aqui no ano passado, Rodrigo Pacheco não será candidato à presidência. E ele tentou, inclusive, em certa medida, emular Juscelino Kubitschek. Não é? Então, repetindo alguns gestos, algumas palavras, algumas colocações, a tentativa até de reproduzir algumas ideias. Mas não adianta. Ele não é o Juscelino. Né? E não é que o Juscelino é o ideal acabado do presidente da República. Não, o Juscelino teve um governo com erros e acertos. Acertos importantes, erros graves. Erros graves. O Brasil passou a ter problemas sérios com inflação, até pela maneira como o Juscelino apostou na mudança de capital, na construção de Brasília. E casos de corrupção que foram desencadeados naquele processo. Houve erros importantes no governo Juscelino, mas houve acertos. E principalmente um apreço do Juscelino pela democracia. É verdade que até ele deu uma deslizada em relação a isso, quando ele trabalhou para que não fossem colocados na praça discos, LPs, que traziam entrevistas ou discursos do Carlos Lacerda. Discos, como você tinha aquele long play, não é? Com músicas, tinha um LP ali com a palavra do Lacerda. E também televisões pressionadas, não dá espaço para o Lacerda. Então esses foram escorregões do Juscelino, mas no geral ele soube lidar com oposição, ele soube lidar até com tentativa de golpe contra ele, né? Soube lidar democraticamente. Então, no geral, apesar desse escorregão, no caso Lacerda, no geral, o Juscelino foi um cara que valorizou a ideia do debate, da liberdade de opinião, num país onde isso nunca foi exatamente a norma. O Brasil é um país em que a normalidade, a paz, a democracia são períodos de exceção, né? Este agora é o mais longo período com liberdades democráticas. Mas o Brasil tem uma sequência de golpes. Desde a República foi um golpe, né?
a derrubada da monarquia e o surgimento da República foi uma quartelada, um movimento militar no Rio de Janeiro. Claro, havia apoio de partidos, na época partidos regionais, né? Partido Republicano em São Paulo, Partido Republicano no Paraná, inclusive Itu, né? Itu é uma cidade que ganhou relevo político na luta pela República. Mas o ato em si foi uma quartelada. E depois disso, quantas e quantas vezes, a renúncia do Deodoro, que proclamou a República um tanto quanto a contragosto, né? Porque ele achava que havia uma incompatibilidade entre a República e a formação histórica brasileira. Ele achava isso, mas talvez por lealdade às armas, né, às Forças Armadas e tal, ele resolveu personificar aquele movimento. Mas ele tinha muitas restrições à ideia de república no Brasil. Mas depois Floriano, que fecha o parlamento, que coloca o Supremo numa situação constrangedora, e as revoltas populares, revoltas dentro das Forças Armadas, né? Como a revolta da Chibata, como o tenentismo, o movimento tenentista nos anos 20, e que desemboca em outro golpe, que foi o golpe de 30, a chamada Revolução de 30, com Getúlio, que havia perdido a eleição, tomando o poder, e a ditadura, que já em 35 estava clara, escancarada. As pessoas costumam dizer que começou em 37, não, em 35 o getulismo já era uma ditadura inequívoca, inclusive com uma certa aproximação com ideias fascistas, né? E em 37 a coisa se formaliza com o Estado Novo, o fechamento total, e é a Segunda Guerra que vai reduzir esse estado de opressão até tornar a democracia, a redemocratização inevitável. Getúlio volta eleito, volta pelo voto, mas é coagido a renunciar, é acusado de corrupção, é acusado de participação no atentado contra o Lacerda, se mata. Os militares comandados pelo Lott precisam garantir a posse do Juscelino, e ali foi um enfrentamento militares contra militares. Depois a crise de Jânio Quadros renunciando, a relutância em aceitar o Jango como presidente. Depois ele entra como um presidente sem poder, há um primeiro-ministro, vem um referendo e o povo diz presidencialismo. Aí o Jango assume o poder, mas logo é derrubado. 21 anos de ditadura. Ou seja, no Brasil, o estado de exceção, o estado de repressão, de mecanismos para que a oposição seja silenciada, ditaduras, infelizmente tem sido a tônica na maior parte da história republicana do Brasil, né? Então o Juscelino tem esse mérito de ter defendido a democracia em alguns momentos do seu governo, quando essa democracia esteve ameaçada. Mas cometeu erros graves também. Então não é que ele seja o ideal do presidente, nada disso. Mas ele teve zelo por uma coisa muito importante, que é a liberdade. E o Rodrigo Pacheco, de certa maneira, decidiu emular o Juscelino, né? Tentar aparecer ali sem dizer isso, mas sugerir com gestos, com palavras, com discursos, uma versão modernosa do Juscelino. Não colou, obviamente não colou. Ele não é o Juscelino, nem é a cópia do Juscelino, não tem nada a ver com o Juscelino. E estava na cara que isso aí não duraria muito tempo, né? Então ele está fora da disputa. E o dono do pedaço lá do PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, que é o Kassab quer agora o Eduardo Leite. O Brasil tem coisas interessantes, né? Porque o Eduardo Leite disputou a prévia do PSDB.
Foi o único partido que usou esse mecanismo para escolher seu candidato. Foi o PSDB, fez a prévia. Dória e Arthur Virgílio e o Eduardo Leite. O Dória ganhou. A reação do Eduardo Leite já não foi lá muito empolgada, né, com a vitória do Dória. Mas tocou o barco, foi lá governar o Rio Grande do Sul. Voltou a sugerir que apelos podem fazer com que ele tente a reeleição no Rio Grande do Sul, porque ele diz ser contra o Instituto da Reeleição. E, no entanto, é aquela velha saída, né? Eu sou contra, mas são muitos os apelos, né? Eu não posso pensar só em mim, eu tenho de pensar no interesse coletivo, e o povo pede, né? Ou os correligionários pedem. Enfim, ele, que antes descartava, deixou de descartar a possibilidade de tentar a reeleição. Só que aí vem o Kassab, convida Eduardo Leite para ir para o PSD, deixar o PSDB, para ser candidato à presidência. Mas antes ele chegou a dizer, aqui na Bandeirantes inclusive, que o PSDB não é obrigado a manter a candidatura a Dória. Que o Dória é um candidato, mas ele não é o dono do partido, o partido tem um candidato, mas não é refém do candidato. Basicamente ele diz o seguinte: como o Dória não sai ali de percentuais irrelevantes, insignificantes, e não há até aqui nenhum sinal de que ele vai deslanchar, de que ele vai crescer na intenção de voto, o PSDB pode simplesmente substituir o candidato ou deixar de ter candidato próprio e apoiar um outro nome. Só que agora o Eduardo Leite pode ser candidato por outro partido. Primeiro que a maneira como ele tratou as prévias, né? Uma certa relutância, apostando muito mais numa convenção que provavelmente lhe daria vitória, pelo menos é o que o Arthur Virgílio dizia. Se for para a convenção, ele vai ser o escolhido, pelo peso dos votos estaduais e tal. Até porque havia e há muita resistência interna no PSDB ao Dória, principalmente em Minas Gerais, mas também no Ceará, né? Turma do Tasso Gereissati, há muita resistência ao Dória. Mas o Dória ganhou a prévia, mas não deslancha na pesquisa. E quando o Eduardo Leite falou que o PSDB poderia considerar ter um outro candidato, o que me parece aí não é certo, porque houve prévia. Se fosse uma escolha de liderança dos caciques do partido, tudo bem, escolhe outro. Mas se houve prévia, tem de respeitar o resultado. Ah, mas não decola, tem de respeitar o resultado da prévia. Agora, ele sugeriu que o partido poderia deixar de ter candidato e apoiar um outro nome, que agora pode ser até ele. Se bem que cá entre nós, sempre que o Eduardo Leite apareceu nas pesquisas, os números dele, de intenção de voto, são parecidíssimos com o do Dória. Então ele não está também numa posição de dizer, olha aqui, ele tem 2, eu tenho 30, ele tem 2, eu tenho 20, ele tem 2, eu tenho 10. Não! Um tem 2, o outro tem 2, um tem 2, o outro tem 1,5. Né? Então devagar. A outra opção seria o Moro, que quando lançou a candidatura, outra opção para ter apoio desses partidos, hein? Não o PSD, hein? Porque o Kassab estava até a semana passada tentando arranjar uma participação na campanha do Lula. Mas aí percebeu, peraí, eu não sei quem vai ganhar esse troço, fico à distância, mas sempre com os canais abertos. Quem ganhar,
Está lá o PSD reivindicando o ministério, em troca de apoio. Simples. E ao mesmo tempo o cara, de repente, por 3 segundos ele pensa, e se der certo, e se eu lançar um candidato aqui, o cara ganhar? Mas essa hipótese, convenhamos, né? Remotíssima. Se é que há um pingo de realismo nessa hipótese. E o senhor Moro, quando ele lançou a candidatura, ele chegou a aparecer ali com 13%, uma novidade e tal, mas depois despencou para casa de um dígito e lá está. Ora, ele está 2 pontos à frente do Ciro Gomes. Ora, o Ciro Gomes está 1 ponto à frente do Moro. E na última pesquisa aí do IPESP, os dois aparecem empatados. 8% cada um. E aí quando você pega, nessa pesquisa aí, Lula apareceu 43, Bolsonaro 28, certo? Então, restam 39. Seriam 16, somando Lula e Ciro. E o resto diluído, além do que 7% dizendo que não vota em ninguém, que vai anular, que vota em branco. Ou que não sabe, né? Mas, na verdade, todas as pesquisas de janeiro para cá trazem esse cenário parecido. O que muda, basicamente, é a diferença do Lula para o Bolsonaro. No Paraná Pesquisas, no Instituto Paraná Pesquisas, a diferença é bem menor. Em outros é maior. Mas estão lá os dois. E com sinais, neste momento, de segundo turno. Necessidade de segundo turno. E aí, 8% de Ciro, 8% de Moro, isso não é suficiente para levar nenhum dos dois para o segundo turno, óbvio. Mas o somatório das intenções de voto de Ciro e Moro representa um percentual que pode ser decisivo no segundo turno. Ou até para definir se haverá segundo turno. Mas não tem transferência de voto. Por exemplo, Moro bate em Lula e bate em Bolsonaro. Bate pesado nos dois. Isso não significa que num segundo turno sem Moro, que seus eleitores não votarão nem em Lula nem em Bolsonaro. Vão se abster. Vão anular, votar em branco, não vão lá votar. Não é assim, a transferência não é automática para a totalidade ou mesmo necessariamente para a maioria absoluta dos eleitores daquele candidato. Ele não conduz os seus eleitores necessariamente para cá ou para lá. Ele pode sugerir, pode influenciar um grupo, mas ele não é capaz de determinar em quem as pessoas votarão. Aliás, nesse mundinho, né, da imprensa, das pessoas que se debruçam sobre o assunto e tal, tem coisas que parecem irrealizáveis, né? Inconcebíveis. Mas os institutos mostram que muita gente que fala assim, qual a sua primeira opção para presidente? O cara fala assim, Lula. E a segunda opção? Bolsonaro. E o contrário também, qual a sua primeira opção? Você pretende votar em quem? Bolsonaro. Aí se ele não concorrer, ou se ele não for para o segundo turno, é Lula. E aí, os acadêmicos ficam estupefatos. Né? Como? Como o sujeito pode votar no Lula e ter como segunda opção o Bolsonaro, ou votar no Bolsonaro e ter como segunda opção o Lula? Mas é assim. É uma outra percepção das coisas. Não é a mera reprodução das análises acadêmicas, dos artigos de jornal, dos comentários. Não é. As pessoas, cada pessoa enxerga de uma maneira, as pessoas, num número significativo, têm uma visão diferente.
dessa escolha. Ele olha basicamente, bom, esse cara aqui eu acho que se ele ganhar ele vai fazer isso. Se ele não ganhar, esse outro aqui eu acho que é o melhor porque eu acho que ele vai fazer aquilo. É isso. Não é um fenômeno majoritário, mas é muito relevante. Isso mostra que nem o Ciro dirá para os seus eleitores, caso ele, Ciro, não esteja no segundo turno, nem o Ciro dirá para os seus eleitores, votem em fulano e todo mundo vai lá, todo mundo que votou no Ciro vai lá votar em fulano, nem o Moro dirá para os seus eleitores, votem em Beltrano e todos irão lá marchando votar em Beltrano. Isso não existe. Não há essa transferência automática. A influência é bem menor do que eles imaginam. Quero manifestar meu apoio. Isso não resolve nada. Mas enquanto isso, Lula olha para Bolsonaro, Bolsonaro olha para Lula. É o cenário que os dois cultivaram nos últimos anos. Lula queria o embate com o Bolsonaro para que virasse exatamente isso, é um ou outro. Não há uma terceira opção. E Bolsonaro da mesma maneira. Trabalhou, cultivou, lapidou essa ideia de que ele e Lula façam o embate. E já no primeiro turno. Ou seja, que já cheguem ao primeiro turno dizendo o seguinte para os eleitores brasileiros. Aqui, meus amigos, será um ou outro. Não há terceira opção. Não há, como dizem há 2 anos aqui no Brasil, a terceira via. E até por isso surgiu essa história de terceira via. Porque ter muitos candidatos é o normal. Em 89, quando o Fernando Collor foi eleito, mas era um caminhão de candidatos. Brizola, Maluf, Lula, Mário Covas, Ulisses Guimarães, o próprio Collor, obviamente. Tinha o Ronaldo Caiado. Mas tinha um caminhão de candidato. A Fife Domingos, mas ó. E todos ali com horário importante na televisão e tal. Não teve nenhum problema. Não é ruim que haja muitos candidatos. Então o normal é que haja vários candidatos. Esse é o normal. Pelo menos 4, 5 ali com chance de vitória. Isso é bom. Mas ficou tão claro que os acontecimentos, os discursos e a maneira como o governo e parte antes da oposição levariam esse embate pré-eleitoral, que o sinal que seria dado para a sociedade seria esse, a disputa é Lula e Bolsonaro. Por isso que vem essa história de terceira via. Nem faz sentido falar em terceira via, quando o normal é que você tenha 7 vias. E já viu o Ciro. Por que terceira via? Porque o Ciro não faz parte da turma ali que engendrou essa história de terceira via, mas que não decola. Rodrigo Pacheco já pegou o boné. A ideia dele agora é continuar presidente do Senado no ano que vem. Uma decisão que vai acontecer só na nova legislatura em fevereiro do ano que vem. No Senado só 1/3 vai ser renovado, né? A Câmara, todas as cadeiras são colocadas em disputa. No Senado, você tem 1/3 das cadeiras, 27, colocadas em disputa, ou seja, um senador por estado. Em 26 é que serão 2 por estado, como foi em 18. Mas então, o desespero, para alguns, é tentar se tornar relevante. Então o Dória, Simone Tebet, eles olham para os números e falam, preciso sair daqui, pô. O Dória tá ali patinando em 2%, 2%, 2%. Ah, chegou a 3%. Aí na outra, 2%, 1,5%, 2,5%. Tá patinando. E o Ciro
E o Moro, que não tem, digamos, o mesmo eleitorado base, né? Você pode até ter o sujeito que vota num ou no outro, que prefira um ou outro a quaisquer outros. Mas a base do eleitorado do Moro é muito diferente da base do eleitorado do Ciro. Não basta um desistir e aí aqueles que votam no... Se o Ciro desiste, o pessoal migraria para o Moro ou vice-versa. Não, isso não existe. Isso não existe. O Ciro metralhando todo mundo e apostando na ideia de que os debates podem mudar o jogo. Na hora que ele estiver frente a frente com Lula, com Bolsonaro, no estúdio da TV Bandeirantes, ele pode mudar o jogo. Fazer perguntas que balancem a candidatura do outro. Que levem eleitores a dizerem, opa, não gostei dessa resposta. Opa, o cara sentiu. Ele não explicou isso aí. Eu exijo uma explicação. O Ciro aposta nisso. Que no debate ele possa dar uma arrancada. Né? O debate é fundamental, porque a propaganda eleitoral, você tem a divisão conforme número de deputados e obviamente não é ali que ele vai mudar o jogo. Ele aposta nos debates. E o Moro segue batendo no Lula e no Bolsonaro, até para personificar de vez a ideia da tal terceira via. E, inclusive, agora, a questão da Petrobras. Sim, esse assunto que se tornou popular, negativamente popular, né? Porque é impressionante, são 70 anos de debate e muita gente não sabe o que pensar sobre a Petrobras, é impressionante. Alguns têm posição definida. Ciro Gomes, por exemplo, é contra pensar em privatizar a Petrobras. Lula, contra. O Moro disse ser favorável à ideia, mas que é preciso encomendar estudos e tal. Pô, são 70 anos debatendo esse negócio. É simples. É a favor? Como seria? Capitalização? Com a União não comprando novas ações, se aumenta o capital, ela não vende, mas também não compra, então a sua participação relativa diminui. É vender a parte da União? Tem que ter uma posição sobre isso. O cara é candidato a presidente da República. Depois de 70 anos que o assunto é debatido, alguém que se candidata à presidência da República tem de ter pelo menos uma posição sólida, sujeita a debates, a modificação de algumas ideias, mas o conceito deve estar ali estabelecido. O Lula falou um negócio que é claramente papo eleitoral, né? Ah, sabe por que a gasolina tá cara? Sabe por que o óleo diesel tá caro? Porque venderam a BR Distribuidora, não sei o quê, e as refinarias, pelo amor de Deus. Ele sabe que não é nada disso. A Petrobras tem um controle insofismável das refinarias. As grandes refinarias e também a maioria das refinarias, portanto, em números absolutos, relativos e em potencial de refino, a Petrobras domina o mercado. Ela dita preços. E mais, o Lula também se referiu à ideia, não, mas o Brasil produz petróleo, daria para abastecer o mercado interno. Sim, mas você tem de refinar o óleo que é produzido aqui, que é encontrado aqui, muitas vezes incompatível com as refinarias existentes. Então esse óleo é exportado e o Brasil compra combustível. O Brasil compra gasolina em dólar. É óbvio. Então, é um papo eleitoral. Isso que o Lula falou sobre a Petrobras é conversa eleitoral. Não tem nada a ver
com o que ele fez ou com o que ele vai fazer se for eleito. É conversa de eleição. E o Moro, por sua vez, disse que se não fosse a Lava Jato, a Petrobras nem existiria mais. Referindo-se, claro, à roubalheira que houve na Petrobras. O que o judiciário do Brasil não decidiu, paralisou o processo e jogou, na verdade, grande parte do processo pela janela, é quem roubou. Mas que houve roubo, não há discussão. A Petrobras não fez acordo na justiça americana e pagou a multa tremenda porque ela ama os acionistas americanos. Não. Porque ela reconheceu, admitiu, que ela foi lesada, roubada e, portanto, seus acionistas foram roubados. E, obviamente, o mais roubado deles é o povo, porque a União é a maior acionista, é a maior acionista da Petrobras. E se a União é a maior acionista da Petrobras, e é, o mais roubado foi o povo brasileiro. Mas também é, na discussão que estava acontecendo, um papo eleitoral, esse do Moro. Porque não é essa a discussão. A discussão é como resolver a questão do preço dos combustíveis, que está arrebentando com a vida de muita gente. E não é só gasolina, não é só álcool, não é só o etanol que vai lá no carro. Não é só o óleo diesel. Há uma cadeia, inclusive industrial, que é atingida. E no caso do óleo diesel, com efeitos devastadores em todos os preços, inclusive comida. Então, esses debates eleitorais, vou falar isso aqui para o meu eleitorado, para ganhar um novo eleitorado, então, sinceramente, não traz nenhuma solução para o que está hoje afligindo o povo brasileiro. Danilo. Comentário do Cláudio Zaidan aqui no Bandeirantes Acontece fica disponível também em podcast. É só acessar no seu agregador de podcast favorito, Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio.